Passei 2 semanas no Irã e depois do que eu vivi lá, eu não volto. Quando a gente decidiu visitar o Irã, as primeiras coisas que me vieram à mente foi: é um país inseguro, é um país perigoso, não é um país para mulheres. Você pensou isso? Claro que pensou. Eu também pensei. Por quê? Porque a fama do Irã é péssima. Ou não é verdade? Você vê qualquer notícia do Irã e é ruim. Nunca é uma coisa boa, é sempre uma coisa ruim. Mas esse vídeo aqui não é para dizer como essa fama não condiz com o país que é o Irã. Como é que a galera é gente boa, extremamente gentil, como a comida é boa, mesmo sendo vegetariana, hein? E tem opção pra mim. Como o lugar é bonito, a arquitetura do Irã é lindíssima. Os persas, sem dúvida, sabem o que eles estão fazendo. Não é pra dizer nada disso. Não é pra dizer como eu não me senti insegura sendo mulher. Isso é pra um outro vídeo. Nesse daqui, eu quero te contar de uma coisa que eu vivi e foi tão traumatizante que é um motivo pelo qual eu não voltaria ao Irã, mesmo querendo visitar uns lugares que a gente não foi. E senta, porque a resposta, ela é Olha, é surpreendente, tá citado? Por que eu não voltaria pro Irã? Por causa do banheiro! Sério. Você não tava esperando essa resposta, né? Não tava. Eu com certeza tava pensando uma coisa muito mais dramática, mas olha, eu juro pra você que é um motivo enorme, mesmo parecendo ser um motivo pequenininho. O banheiro do Irã foi algo completamente fora da minha zona de conforto. Assim, quilômetros fora da minha zona de conforto. Mas raio-luz fora da minha zona de conforto. Tô entendendo. Eu já visitei 35 países nesses 4 anos viajando pelo mundo. E esse foi um dos momentos mais impactantes durante essa minha jornada. Por quê? Porque o banheiro do Irã simplesmente é um buraco no chão. Eu ia falar que é um vaso muito diferente, não sei o que, mas assim, não tem vaso. Não tem vaso. É um buraco no chão. Mas pera lá também que não é um buraco ali no meio da terra. Não é isso. É um buraco bonitinho. É a louça do vaso, só que ela tá embutida no chão. Eu preciso até respirar pra contar essa história, porque só de lembrar me dá aquela frio. Ui. E é simplesmente terrível usá-lo. Não que eu tenha algum problema com a posição de cócoras, né? Porque como é que funciona esse tipo de banheiro? Você coloca os pezinhos assim 10 para as 2, você abaixa e você faz as suas necessidades. Eu tenho problema com a posição de cócoras? Não tenho. Eu consigo abaixar, eu consigo me equilibrar, eu não tenho nenhum tema com relação a isso. Mas, gente, baita coisa incômoda, pelo amor de Deus. Porque, assim, na minha cabeça, não entrava e continua não entrando que depois de tantos anos de evolução, lutas, conquistas, eu tinha que me agachar, me equilibrar, segurar minha roupa pra ela não arrastar no chão pra poder fazer um xixi. Assim. Por quê? É verdade? Por quê? Mas tem uma coisa que eu aprendi viajando, é que tudo é normal e diferente ao mesmo tempo, só depende da perspectiva da qual você esteja olhando. Quando a gente comentou com a família, com os donos da casa que a gente estava se hospedando, porque nós passamos 2 semanas no Irã com locais, o que fez a nossa viagem ser muito mais incrível, ser muito mais legal. A gente ficou com locais usando Couchsurfing, então a gente viveu como locais. Realmente, banheirinho no chão. E aí eu comentei com eles que aquele banheiro pra mim era muito incômodo, que eu não gostava para nada dele, que eu preferia 1 milhão de vezes o outro banheiro. E eu lembro que eles me olharam com uma cara assim. Quase se eu tivesse falado, eu rolo no cocô de gato antes de dormir, não sei, uma coisa dessa. Para eles foi um absurdo tamanho. E depois que eles assimilaram aquela grande notícia, eles começaram a rir e falaram que pra eles, obviamente, é o contrário. Que quando eles, a primeira vez que viram o nosso vaso, eles nem entendiam como é que era. E foi muito legal até essa informação, porque eu já vi em alguns lugares uma plaquinha em cima do vaso com o vaso desenhado, um bonequinho
em cima do vaso, com as perninhas assim, e um X, pá, de proibido. E eu ficava, gente, quem vai fazer uma coisa dessa? E eles falaram que nesse início eles não sabiam bem como é que usava aquilo, né? Era muito diferente pra eles e esse tipo de coisa realmente acontece. E eles riram e falaram, nossa, não, 1000 vezes nosso vaso ali no chão. E aí eu comecei a refletir. Pra mim, isso era uma coisa completamente absurda. Fora de cogitação, fora de hipótese que eu tenha um vaso desse. Inclusive, já vi esse vaso em outro lugar, num vilarejo medieval no interior da França. E quando eu fui ao banheiro, era esse vaso enfiado no chão e eu dei um passo para trás e fui embora, porque para mim não tem condição de fazer isso. Mas é muito legal a gente pensar que às vezes o que é muito comum pra gente na nossa realidade pode ser algo extremamente diferente pro outro. E é bom também fazer essa reflexão pra gente sair da nossa bolha e sair dessa posição de achar que todo mundo vive igual, de que todo mundo faz igual, de que tudo é igual para todo mundo. Não é. E isso é o mais legal de viajar. É você conhecer novas coisas, novas culturas, viver novas experiências e saber que aquilo ali não é pra você. Tipo o vaso do Irã, nunca na minha vida. Zero. Tchau. Jamais. Mas eu só sei isso porque eu fui lá visitar e vi com os meus próprios olhos que o vaso não é pra mim, mas que o país é incrível. Imagine se eu tivesse ficado só na minha casa ouvindo as coisas e eu tivesse tido medo de ir, eu não ia viver toda essa história e eu não ia estar aqui hoje contando. Isso foi mais impressionante do vaso? Não. Eles não usam papel. Esse vídeo é muita informação para se assimilar, né? É vaso enfiado no chão, é papel que não tem, é aguinha para lavar. É muita coisa. Esse do não usa o papel vai ficar para um outro vídeo. Então, depois de viver o diferente como normal durante 2 semanas, a dica que eu te dou é esteja aberta ao novo. Tira teu preconceito e se permita viver a situação. Porque às vezes você pode se surpreender. Ou às vezes você pode ter certeza de que aquilo ali não é pra você. Mas você só vai saber vivendo. E viajando. Você já usou um vaso desse? Enfiado no chão? Me conta aqui nos comentários se você já usou, se você gosta, ou se não existe possibilidade de você se agachar para fazer um xixi. Não há nada mais importante que o nosso tempo. Obrigada por compartilhar o seu comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Mais ou menos. Em algum momento eu vou falar que os vídeos ficaram bons, mas ainda não é hoje. Esse aqui é só o segundo. E é tudo parte do processo. Que de hoje, inclusive. 22 de abril? Ó. 22 de outubro de 2025. E a gente começou.